Olá pessoal, tudo bem? Treino em Foco, Vida de Atleta. Estamos de novo entrevistando hoje o Edmilson Pato. E nós vamos conversar então com um atleta de triatlo hoje, conhecer um pouquinho como é que é a vida do atleta de triatlo, como é que é a vida acadêmica, que ele também é acadêmico da educação física, faz gestão de grupos de corrida, alguns aspectos assim, e vamos verificar como é que ele consegue gerenciar então todas essas atividades profissionais, esportivas e acadêmicas. Então acompanhe o Vida de Atleta de hoje, que está imperdível. Bem pessoal, como eu já descrevi na chamada, o Pato está aqui com a gente vai bater um papo hoje, né, Pato, para discorrer para o pessoal conhecer um pouco a vida do atleta do triatlo. Então eu poderia começar essa conversa contigo para a gente caracterizar bem para o pessoal, fazer uma apresentação, principalmente uma apresentação em forma de currículo, assim, né? Como é que tu compete, como é que... quanto tempo, né? Eu comecei no triatlo em 2007 e em 2009 eu comecei a competir na categoria profissional. E apesar de a gente não viver só disso aí, naquele momento eu competia numa categoria que já era um pouco mais forte. E aos pouquinhos eu fui ganhando um pouco mais de destaque no meio desse pessoal que vive disso, né? Que vive do esporte. E hoje comecei com as provas mais curtas, as provas, né? O básico de todo triatleta, começa nas provas menores. E conforme foi passando o tempo eu fui tendo interesse em fazer as provas de longa distância. E hoje em dia eu compito no Ironman e Ironman 70.3. Mas antes disso tu já era nadador, desde os 4 anos, uma coisa Exatamente, assim, eu comecei a nadar com 4 anos devido a problemas respiratórios que eu tinha. Ainda tenho, mas né, bem menor, isso, tranquilo, sob controle. E aí, com 9 anos eu comecei a treinar, né, dos 9 anos até os 17 eu nadei pela minha cidade. E aí, mas a partir dos 17 eu decidi fazer triatlo como meu esporte mesmo. E hoje está completamente inserido assim no treinamento, na competição, na modalidade de triatlo. Sim, hoje totalmente focado no triatlo. Sou acadêmico, estou trabalhando, faço estágio, trabalho junto com a nossa associação de triatlo de Blumenau e tem que arranjar um tempinho para treinar também. Então nós vamos progredir um pouco essa entrevista aqui, Pato, né, nessa linha das tuas atividades, né, vastas que tu faz ao longo do dia, da semana, e além disso tem que conciliar os treinamentos para ter uma performance profissional dentro do triatlo, né? Então tu estás aqui na FURB como acadêmico, né? De forma agora no final do ano 2015, é isso? Graças a Deus, forma no final do ano. E além disso tu é presidente de uma associação, né? Isso, esse ano e ano que vem a gente assumiu a responsabilidade de estar pegando a associação de Blumenau de triatlo. A ideia é fazer o esporte crescer dentro da cidade e gerar uma melhor condição de treinamento para todo mundo, né, para os associados. E estou me formando, como o professor falou, no final do ano, e pela mudança de grade faço matérias de noite, faço matérias de manhã. Então, conciliar isso com meus treinos, com o meu trabalho, com os estágios que são obrigatórios é meio complicado de fazer tudo muito bem feito, mas a gente tenta tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e fazer uma coisa boa com tudo, né? Como é que é a tua rotina, assim? Que horas tu levanta de manhã e que horas tu vai dormir? O que tu faz ao longo do dia, assim, de uma maneira genérica, assim? Para compensar essa questão de horário, a gente começou a planejar já no começo do ano, já junto com a grade da faculdade. Tive que fazer muitos treinos de madrugada, começava às 4 ou 4h30. Porque às 7h30 começava a faculdade, vai até próximo do meio-dia, e da tarde para o período da noite eu trabalho também, faço estágio, então eu não posso treinar e estar cansado para fazer o segundo treino, então tenho que infelizmente acordar cedo, né, ter toda essa rotina e treinar de volta à tarde ou à noite após a faculdade. São 2 períodos de treinamentos diários então? Normalmente vai de 2 a 3, 2 a 3. Aí no final de semana é onde eu tenho tempo mais livre, eu consigo aumentar um pouco mais a carga horária de treino, né? Mas durante a semana assim é bem complicado, é bem corrido, mas nada que se ajustar os horários dá para fazer. Hoje eu estava começando a treinar às 4h30 ou 4 horas, dependia do treino, e só que eu vou dormir muito tarde, infelizmente eu durmo muito tarde. Que horas é muito tarde? Meia-noite e meia, às vezes 11. Considerar horas de sono por dia, 4 horas aí. 4 horas eu consigo descansar depois do meio-dia. O horário que eu descanso normalmente é do meio-dia até umas 2. Então eu acrescento mais 1, 2 horas de descanso ali depois do meio-dia.
porque senão não teria como aguentar a rotina corrida não. E vamos agora discutir um pouquinho ou tentar descrever um pouco como é que são as tuas cargas de treinamento, né? Certo. Quanto que tu roda de bike, quanto tu roda de ciclismo, como é que é o treinamento de natação, qual é o volume de trabalho, de treino que tu faz aí diário, semanal, como é que tu organiza esse treinamento? Junto com toda essa carga horária que eu tenho de afazeres, eu optei esse ano por diminuir muito a minha carga de treino de natação, porque por eu já ter uma facilidade com a natação, eu optei por segurar ela um pouquinho e foquei mais na bike e na corrida, que era a minha principal dificuldade assim, numa prova de longa distância. Então hoje uma média aí de 10 a 13 km de natação por semana, não é muito, mas também é o suficiente, eu acho. Mas no triatlo é a tua melhor prova, assim, a natação? Não, hoje eu prefiro a corrida. A corrida é a parte que eu mais gosto de treinar, é a parte que eu mais espero pela parte na hora da prova. Onde faz a diferença? Onde eu gosto de estar participando, assim, atuando mesmo é na corrida. E apesar de ter uma facilidade também com a natação, mas hoje mesmo eu tirei um pouco o foco da natação. E aí eu dá uma média de 10 a 13 km, na bike dá algo entre 300 e 350, às vezes um pouco mais, um pouco menos, quilômetros por semana. E a corrida fica entre 70 e 80 km por semana de corrida. Tu estava conversando antes da gente começar efetivamente a entrevista, tu estava colocando que tu está usando muito treinamento intervalado hoje pro teu trabalho, né? Isso, eu gosto muito de usar intensidade nos treinos, então, às vezes até mesmo em treinos muito longos, a gente encaixa bastante intensidade no meio, e é o que tem me dado bastante benefício, assim, principalmente na corrida e no ciclismo, são os treinos intervalados, né? Eu acho que gera um benefício muito grande aí para a performance, e é essa linha que eu estou seguindo. E tem ter dado um resultado substancial, assim, significativo? Sim, a corrida eu percebo bastante melhor nos treinos intervalados, eu opto também por fazer bastante descanso ativo, eu procuro sempre fazer ou um trotezinho ou uma corrida mais leve durante o intervalo, né? E no ciclismo também, e tem dado certo, tem dado um bom resultado, assim, estou satisfeito. Como é que tu poderia descrever assim, uma ideia como tu faz esse intervalado na corrida, no ciclismo, como é que é o teu intervalamento de cargas, né? Normalmente, um exemplo, uma série de 1 km, né? Digamos, agora está totalmente voltado para o Ironman, né? Muda um pouquinho, mas digamos 10 de 1 km com um intervalo de 500 metros, né? Um retorno mais leve. Então eu procuro trabalhar uma intensidade abaixo do meu ritmo de prova e o intervalo ativo eu busco trabalhar um pouco acima do meu ritmo de prova. Então a ideia mesmo é atingir um nível mediano, né, que é mais ou menos o que eu pretendo atingir na hora da prova, e tentar chegar na melhor medida, se possível, né? Então eu trabalho sempre abaixo, no forte, e normalmente no intervalo ativo eu busco trabalhar um pouquinho acima ou até mesmo no ritmo da prova. E agora, como tu está te preparando para a prova de Ironman, que faltam menos de 2 semanas e pouquinho, Aí tu trabalha mais pautado no volume do que no trabalho intervalado. Isso, as últimas semanas a gente voltou bastante para o volume, a gente diminuiu bastante a questão de intensidade, mas mantém-se um ou 2 treinos, um treino normalmente em cada modalidade, né, de mais intenso, e o restante é ou um treino mais leve, e depois o resto dos treinos são todos mais longos, né? E como é que é a tua parte nutricional aí, Pato? Tu tem um acompanhamento de um nutricionista, alguma coisa assim? Tem o Matheus Mistura, que é um nutricionista, um amigo já de longa data, e ele que tem acompanhado já faz uns 3 ou 4 anos, aí ele está me acompanhando toda a preparação pré-competição, durante a competição, pós-competição, ele que cuida dessa questão. E aí eu vou seguindo a dieta, e sempre eu vou, a cada 2 meses, um mês, eu passo no Matheus para ele ver se está tudo certinho. Tu utiliza muito, pouco ou razoável suplementação? Como é que é a parte de suplementação do teu treinamento? É necessário, né? Eu digo que é um mal necessário. Eu não curto muito ficar suplementando, mas o básico, assim, que eu acho que é questão de proteína, de aminoácido, de vitamina, do carboidrato durante o treino também, porque tu não tem como carregar às vezes muita coisa durante os treinos longos, então tu te obriga a estar levando isso aí junto contigo. O básico eu costumo usar, assim, que é BCA, né, o whey protein, algum carboidrato em pó e sais minerais, vitaminas, esse tipo de suplemento. E Pato, assim, como é que é o teu cansaço diário, semanal, assim, tu te sente assim, por exemplo,
te acordou de manhã, vai treinar às 4 da manhã, tu está em condições, tu sente uma condição boa de treinabilidade ou está sempre com uma certa fadiga residual do dia anterior? Sim. Como é que funciona isso para ti? Eu tento encaixar os dias de uma forma com que eu possa descansar após o treino forte, né? Então eu treino forte na quarta e na quinta normalmente, sexta é um dia um pouco mais leve, sábado e domingo é muito forte os treinos, e aí no caso na segunda e na terça eu dou uma relaxada, porque segunda eu também trabalho bastante, então segunda normalmente é meu off, a minha carga é meu dia de off, e aí terça-feira eu treino mais leve, depois volta quarta e quinta forte, e aí assim por diante. Normalmente lá pelas quinta-feira à noite estou cansado, mas daí sexta-feira já vem um descanso. Sábado e domingo são dias de treino forte também, mas é um dia que tu é mais livre, né? Então tu consegue treinar com uma tranquilidade, então dá para descansar após o treino. E aí normalmente eu não me sinto muito cansado não. Claro que quando tu acorda 4 horas da manhã para treinar, tem faculdade, tem que trabalhar, chega de noite na hora do estágio, tu tá sobrecarregado já, estressado, cansado, tem épocas assim que atrapalha bastante, mas nada como uma boa noite de sono não melhora. Sim. Hoje, no final de semana, a gente descansa bastante para recuperar energia para vir a próxima semana. 2 aspectos aqui que o seguidor do Treino em Foco talvez se interesse em saber, que a gente estava conversando em off antes. Um é a relação do teu trabalho de base muscular, que tu relatou que agora tu infelizmente não teve condições de fazer, né? Mas que tu sente que poderia ter um rendimento maior se tivesse feito uma base muscular antes, né? Com certeza. Esse ano eu programei, fiz todo o planejamento, mas eu perdi a entrada, assim, não consegui encaixar junto com os treinos e a preparação muscular, e aí já não adiantava mais tentar encaixar de volta, porque eu ia estar quebrando etapas e ia atrapalhar o próximo ciclo, então eu decidi já cancelar por ali mesmo. E aí fiz nenhum trabalho de fortalecimento, eu não senti nenhuma diferença, né? Apesar de estar pedalando legal, correndo bem, nadando legal, eu vejo que eu talvez pudesse ter sido melhor, né? Principalmente na parte do ciclismo, onde a gente usa muita força nas pernas, mas tá tudo certo, então eu não sei se seria melhor ou pior, mas por enquanto tá tudo certo. Mas eu não tenho dúvida que acredito muito que poderia ajudar bastante na parte do ciclismo, né? E no ganho de performance. E tem outro aspecto interessante para a gente tocar no assunto para o seguidor do Treino em Foco acompanhar, que é a questão que tu tem uma doença crônica respiratória, né, que tu vem tratando, vem gerenciando normalmente, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, para o pessoal ver que apesar disso tu consegue ser um atleta numa modalidade esportiva onde a condição cardiovascular ela é fundamental. Obviamente que precisa de um aporte muscular, é óbvio que outras qualidades biomotoras são importantes, mas fundamentalmente o VO2 máximo e a condição cardiovascular ela desde pequeno eu e meu irmão na verdade tivemos crises de bronquite. A minha não foi tão grave quanto a dele, mas tinha de vez em quando alguma questão de bronquite e asma, tinha que ir para o hospital tomar oxigênio, e aos poucos isso foi passando, porque eu fui sendo inserido no esporte justamente para cuidar disso aí. Teu ingresso na natação já entra a partir daí? Foi por causa dali, com 4 anos eu entrei, porque eu tinha algumas crises assim, e aí fiz vários esportes. Eu acho que sempre isso contribuiu muito para evitar que eu tivesse mais casos de bronquite, né? E aí praticamente assim eu não tenho mais nada, mas de vez em quando, por exemplo, agora no inverno é um período que eu sei que eu estou bem sujeito a ter alguma crise, então termino o treino, já me agasalho, não fico ficando assim no clima, né, no sereno, porque eu sei que se eu chegar suado e pegar uma friagem, eu tenho certeza que eu tenho que recorrer para a bombinha. Então você tem que ter vários cuidados aí. Às vezes alguns locais também, um local fechado com um pouco de mofo ou um lugar fechado com mau cheiro me tranca também, eu sou obrigado a usar bombinha porque tranca a respiração. E te atrapalha muito no treino daí quando tem uma crise? Não, porque quando utiliza a bombinha, ela acaba liberando bastante, assim, né? Mas dilata bastante, assim, a ponto de já ficar tranquilo. Mas eu sinto, às vezes, principalmente no inverno, quando gera uma crise assim, que tranca, né? Que não consigo respirar, ou que eu quero puxar o ar e o ar não vem, né? E aí tu força a ponto de, às vezes, de tu ficar com dor, assim, dolorido, mas é normal. Totalmente gerenciável hoje em dia, consegue fazer a vida de atleta normal. Normalmente eu tenho que dar umas 2 ou 3 vezes por ano, então estou acostumado já, não tem problema. Legal. Tem algum aspecto, Pato, que a gente não chegou a tocar no assunto aqui, tu gostaria de deixar de relato para o pessoal, alguma peculiaridade de treino,
teu dia a dia? Não, tranquilo, tudo certo. O que eu acho, né, o professor tocou bastante agora no assunto, é a questão do horário, né, de carga horária de treino e carga horária também de descanso. Eu sei que o descanso é muito importante para que a gente tenha performance, e o sono é muito importante para ganhos de vários aspectos, né, de performance. E o sono é uma coisa que eu tenho reduzido bastante, né? Então, tem descumprido essa regra aí não está sendo seguida muito direito, mas tem dado certo. Eu tenho conseguido evoluir com todos esses aspectos aí de rotina, de correria para lá e para cá. Eu tenho conseguido ter uma evolução contínua, mas é uma coisa que desperta atenção, né? Essa falta de sono, a questão de uma rotina muito grande, tentar treinar com qualidade e ainda assim ter uma performance boa é interessante. E esse é o atleta brasileiro, né? Sofredor. Não é o primeiro atleta. Não é o primeiro, com certeza. Falar isso. E é uma condição que deveria ser melhor, essa questão do descanso, que obviamente teria uma repercussão positiva na capacidade de treino e consequentemente de performance. Mas é uma realidade que a gente, no Brasil, né, a gente não foge muito disso. Né? Eu escolhi esse lado de poder estar só treinando, mas eu escolhi trabalhar, treinar, estudar, então abraça a causa e vamos junto. Como é que tu está de patrocínio? Não posso encerrar a entrevista sem perguntar. Tu está conseguindo ter patrocínios, agora que tu tem um desempenho razoável, bom, né, ótimo. Ter pessoas, empresas que venham realmente contribuir assim, contigo, apoio e patrocínio, né? É até interessante que quando eu largava no Amador, em 2008, 2007, eu tinha mais patrocínios do que hoje, porque normalmente eu ganhava as provas, eu vivia no pódio, né? Mas eram provas mais menores, então o patrocinador é aquele que ele pretende saber assim, né? O cara está em primeiro, mas às vezes não é o primeiro do geral, né? E hoje em dia, por eu estar largando na prova elite, é muito mais difícil eu competir com pessoas que só fazem isso da vida deles. Então, eu sou obrigado a dar bons resultados para ter um retorno financeiro também. E graças a Deus eu acertei algumas provas ano passado que geraram uma repercussão, como foi a prova de Miami, onde eu fui o melhor brasileiro lá na categoria elite. E aí também por ser uma cidade pequena, acaba repercutindo bastante, então a gente tem uma visibilidade bacana aqui na cidade e eu tenho alguns patrocínios, que é a Óptica Alexandre, né, que me patrocina mensalmente, a CR7, a Wish, que é energético da Wish, e também tem o Bolsa Atleta de Blumenau, né, da FMD de Blumenau, além dos apoios que eu também tenho, vários apoios que auxiliam, que me dão condições de treinar, de suplementação, né, e vestuário, então isso tudo facilita para que o esporte, que a minha modalidade também aconteça com mais naturalidade e automaticamente eu tenho mais ganho de performance também. Bom, acho que legal, Pato, acho que a gente conseguiu descrever um pouquinho da tua rotina de treino e conciliar com outras atividades acadêmicas, né, profissionais. E o seguidor do Treino em Foco teve uma visão de um atleta que em Miami foi o melhor brasileiro colocado. Isso, ano passado em outubro. E ver as dificuldades que tem, que chega ainda melhor que o ano passado. Com certeza. Sendo a ideia, eu me lesionei ano passado no Ironman, eu não consegui treinar tão bem, eu cheguei bem na prova, correndo legal, mas eu gostaria de ter corrido melhor. E no finalzinho dei uma quebrada na prova, então esse ano a ideia é voltar lá e melhorar o resultado do ano passado, acho que é bem possível. E além de outras provas, né? Tem o Ironman agora, tem o Challenge de Maceió em agosto, e final do ano tem outras provas talvez internacionais que eu estou querendo fazer, mas ainda vai depender do nosso calendário. Pô, legal. Pato, eu te agradeço muito mesmo, valeu por ter cedido o teu tempo, vir aqui ceder essa entrevista para nós. Tenho certeza que para o seguidor do Treino em Foco, principalmente aqueles seguidores que são ligados, curtem corrida de rua, curtem provas de fundo, curtem triatlo, é uma experiência interessante, é uma história interessante, para a gente conhecer um pouquinho da modalidade, conhecer como é que é a vida de um atleta dentro dessa modalidade que tem resultados expressivos, compete no profissional, mas o profissional mesmo viver disso ainda não é a realidade. Exatamente, né? Com certeza. Então tá, a gente, mais uma vez, Pato, te agradeço aí, valeu pela entrevista. E a gente aguarda a todos vocês numa próxima entrevista com um novo atleta dentro dessa série Vida de Atleta. Grande abraço. Valeu. Até lá. Até mais. E quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média, assim, para o pessoal também ter essa noção, né? O tempo da sessão de treinamento. Então, o treino, por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de 1 hora, 1h10, 1h15, porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Não me adiantava fazer 12 séries de quadríceps porque não fazia nem efeito, não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então a gente vai pegando uma